Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero gravar a segunda parte sobre a mensagem de Mateus 25. Mateus 25, verso 40. Mais precisamente, a partir do verso 31, nós temos ali o contexto inteiro, aonde o Salvador, ele diz que no dia do julgamento das nações, o Pai vai separar os bodes das ovelhas. E eu gravei essa primeira parte, ela foi muito interessante. Essa mensagem ela tinha que ser divulgada aos 4 cantos da terra porque ela é libertadora, mas eu sei que hoje em dia o próprio sistema manipulou a mente das pessoas para assistirem vídeos curtos e são poucos aqueles que querem se aprofundar em algo, que querem mergulhar, principalmente em mensagens que vão libertá-las. Porque quando uma mensagem a liberta, a pessoa deixa de ser ambiciosa, cobiçosa, invejosa, e nem todos estão preparados para isso, nem todos querem abandonar, os prazeres dessa terra para poder ouvir uma mensagem dessa, uma mensagem dura, mas ela traz libertação e nos coloca de volta no reino do Pai. Isso é tremendo. Essa primeira parte foi esclarecedora e eu tive hoje de manhã aqui alguns entendimentos borbulhando, eu acabei escrevendo eles, coloquei aqui numa sequência para ficar mais fácil de eu trazer a mensagem, que é um estudo bem completo sobre Mateus 25, a partir do verso 31. Como todos já sabem, a partir do verso 31 de Mateus 25, nós temos ali o contexto onde o Salvador disse que no dia em que o Rei dos Reis ele for julgar as nações, julgar a cada ser humano que habitou, que colocou o pé nessa terra, ele diz que ele vai separar naquele dia o bode das ovelhas. E eu comentei na parte 1 que é interessante os exemplos que o Salvador usava, porque ele, como conhece como cada animal funciona, como cada ser da criação funciona, ele sempre se utilizava dessas figuras de linguagem para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava falando. E é claro, com isso também ele não fosse morto, que eu já falei aqui no canal, o Salvador falava por parábolas, para que ele não fosse morto pelos lobos, que estavam, como em João 10, mantendo as ovelhas dentro de um aprisco, cujo pai não pediu para que eles mantivessem elas presas da forma como elas estavam, presas em leis, carregando fardos. Não era assim que era para eles estarem ensinando as ovelhas, e sim, eles estavam sendo rudes, eles estavam sendo maus com as ovelhas, e o pai não queria que fosse assim. Então ele manda o seu filho, por isso que fala em João 3, que ele por amor ao mundo mandou o seu filho, mas o seu filho teve que vir pisando em ovos, porque ele estava no meio de lobos, e para abrir essas grades que ele estava mantendo o povo preso e fazendo o povo escravo seu, como fala em Marcos 12, e vivendo da vinha ali, o Salvador teve que usar figuras de linguagem, parábolas, que muitas das vezes falsos profetas da besta romantizam essa questão das parábolas e o povo acaba não entendendo que ele falava por parábolas para não ser morto. E uma das expressões que ele usou foi a questão da ovelha e dos bodes, como eu disse, como ele conhece a criação, ele sabe como um bode funciona e como é uma ovelha. Eu vou trazer um vídeo aqui, um dia desses, falando sobre como é um bode e como é uma ovelha. Se você for pesquisar, você vai ver os comportamentos deles como eles são. O bode não obedece a ninguém. O bode ele é descabeçado. A ovelha não, a ovelha ela tem princípios, a ovelha ela tem normas já no DNA dela, que é incrível. Eu vou trazer depois um vídeo sobre isso. Então essa separação dos bodes das ovelhas, o Salvador está deixando bem claro que as ovelhas, elas têm pastor, as ovelhas elas são obedientes a um pastor. E é claro que esse pastor não é um homem físico, não é um líder religioso, não. Lá em João 10 o próprio Salvador disse, eu sou o bom pastor. E quando ele falava nós temos que tirar o ídolo de Roma, que eles colocaram para ser o centro de tudo, e colocar ali que é o próprio Pai dizendo que ele é o pastor, porque o Salvador, e ele falava pelo Pai, ele mesmo disse, eu trago o que meu Pai manda, eu falo o que meu Pai manda dizer. Então, ele está ali dizendo, eu sou o bom pastor, é o próprio Yahweh, é o próprio Deus falando, eu sou o bom pastor. O Espírito Santo do Altíssimo que estava no Salvador é que é o bom pastor. E quem ouve a sua voz, essa pessoa então é obediente e fará parte do rebanho das ovelhas naquele grande dia. E para ouvir o bom pastor, como ele disse, as ovelhas reconhecem a minha voz. Então, para reconhecer a voz dele é ouvir diretamente a ele. Não é por intermédio de outras pessoas, porque muitas pessoas vão fermentar a sua mensagem para viver da herança. Temos que tomar cuidado. Ainda mais nos dias de hoje que as pessoas só querem dinheiro, mamon, mamon, mamon. Ninguém faz nada se não for por dinheiro. E ele mesmo disse, olha o Pai falando na boca dele. Eu vou lembrando de passagens maravilhosas, que ele fala que ou nós servimos a ele ou nós servimos a mamon.
E quando ele fala sobre servir a ele, é porque vamos fazer as coisas agora em obediência à sua voz. E não mais porque vamos receber alguma coisa. Mamon vai nos retribuir, vamos cobrar. Não, é por ele. É para ele e por ele. São todas as coisas para a sua glória. Tudo foi criado para ele, né? Então aqui, ó, em Mateus 25, nós temos o contexto separado dos bodes das ovelhas. E é perguntado para ele por que vai fazer essa separação. E ele fala, porque me vistes com fome, com sede, com frio, como eu escrevi aqui, ó, me viste nu e me vestistes, preso e fosse me visitar. E aí o pessoal pergunta, mas quando foi que te vimos nessa situação? E ele fala, todas as vezes que vocês fizeram aos meus pequeninos, a mim o fizeste. Esses pequeninos é que é a questão, ele é o segredo da salvação. Perceba que para você fazer parte dos que estão do lado das ovelhas, você tem que ser aquele que visitou os pequeninos, que deu comida, que matou a fome, frio, que vestiu esses pequeninos quando estava nu. Aí você pensa, então tá certo, são as pessoas que têm fome física, são as pessoas que têm sede física. Aí você começa a olhar essas pessoas, como eu tenho vídeos no canal que eu falo sobre isso, e é por isso que esses dias atrás eu até apaguei os vídeos do canal, né? Depois eu retornei eles, porque assim, eu gosto de renovar as mensagens, trazendo novamente, porque a mensagem a água, que é a palavra do Pai, que está no nosso entendimento, ela vai limpando e a gente vai a cada dia nos tornando mais limpo de todo engano. Eu tenho mensagem no canal que eu falo sobre a questão de dar um prato de comida para uma pessoa física, cobrir uma pessoa física. Embora isso não seja errado, e tem até pessoas que vão dizer que isso é a fé em ação, é a obra, né, para você mostrar que a sua fé é viva, mas até essa passagem da fé, que fala que se você não der um prato de comida para quem tem fome, até essa passagem está distorcida. Eu não vou falar sobre ela hoje, mas ela está muito distorcida. As pessoas pensam que esse prato de comida é um alimento físico. Gente, o alimento físico não leva ninguém para o reino. O objetivo do Criador é resgatar aqueles que estão perdidos. E a sua mensagem é o alimento que as pessoas que estão com fome precisam se alimentar para entrarem para o reino, para viverem o melhor do Pai, que não é o melhor do Pai nessa terra, porque aqui nós somos peregrinos e Ele mesmo diz para não acumular nada aqui, mas podemos sermos ricos lá, no seu reino. E a gente pensa que é tudo fisicamente. Quer fazer fisicamente? Não tem problema, porque o Pai deixou isso como uma sombra, para que a gente entenda que é o alimento espiritual que nos leva para o reino, não físico. Mas aproveite esse momento para também levar o alimento puro. Infelizmente, muitas pessoas têm ido levar cobertor para aquele que está com frio, mas não tem levado uma mensagem que liberta. Quando leva uma mensagem do vinde, chamando as pessoas para irem para o templo para ouvir um líder religioso. E elas não têm pasto para dar para aquela pessoa e mudar a vida daquela pessoa. Eu tenho um caso de um rapaz que comecei a conversar com ele há pouco tempo atrás, e ele estava numa situação muito difícil com a esposa. E graças a eu ter pasto, eles reconstituíram a família. E é maravilhoso você ver, de fato, a mensagem trazendo frutos, sabe? A semente lançada nas terras, que é o ser humano, e você vê o fruto nascendo. Esse é o jardim do Pai. É maravilhoso, a compreensão vem vinda, é maravilhoso. Eu não sei nem quanto tempo vai dar esse vídeo aqui, porque é muita informação, porque o texto que eu escrevi de manhã aqui é grande, mas vem vindo as informações, eu vou passando também. Então, olha que interessante, qual que é o paraíso do Pai? É o ser humano, que é a terra, nós somos aonde a semente é lançada, e a gente não gera frutos do amor, da paz, da longanimidade. Então, quando uma pessoa, ela começa agora a não mentir mais, a não roubar mais, a não matar mais, a não ser ambicioso mais, porque ela está recebendo a semente da verdade, ela vira um jardim maravilhoso para o nosso Criador. Isso é tremendo demais de se entender. Mas o Salvador disse que os seus pequeninos são aqueles que estão presos, com fome, com sede, com frio e nu. Vamos entender quem são esses pequeninos. Nós podemos incluir nessa lista, como eu coloquei aqui, ó, o pobre, a viúva e o órfão, tá? Além do preso, do que está com frio, com fome, com sede. Nós podemos incluir também o pobre, o órfão e a viúva, que também são expressões que o Salvador usou para aqueles que estão distantes do Criador. Porque o pobre é aquele que não é rico da presença do Pai, porque o nosso Pai é a riqueza. A viúva é aquela que é casada com o marido morto. Marido morto não se torna a cabeça da mulher e o corpo fica totalmente perdido, né? A cabeça é o marido, não é? Quando o marido está morto, então o corpo não tem cabeça, então ele fica totalmente desnorteado, porque é a cabeça que comanda o corpo. E quando ele fala da viúva, aqui, lá em Romanos 7, Paulo fala sobre a viúva, né? Que
deixa o marido morto para se casar agora com o marido vivo. Por que marido vivo? Porque agora o espírito do pai, que antes estava na pedra, e as pessoas tinham que ficar indo ao templo, indo a homens para saber o que ele queria dizer, o que ela tinha que fazer. Agora o Espírito Santo do Pai em nós, que ele desceu em nós, a sua casa, a sua morada. Então, nesse caso, a gente deixa de ser viúva para estarmos casados com o marido vivo, que é o Espírito Santo do Criador. Olha que maravilha. Temos a questão do órfão, que é o filho que, sendo órfão, não tem o pai para guiá-lo. Ensina o caminho que teu filho deve andar, lembra? Mas para isso você tem que ter pai. Se você não tem, você é órfão, então você não sabe o caminho que você está andando. Então você percebe que são expressões que o pai deixou maravilhosas para a gente compreender o reino dele, como funciona. Então aqui, ó, em Tiago 1, fala que a verdadeira religião é visitar os órfãos, as viúvas e os pobres em suas angústias e necessidades. Essa é a verdadeira religião. Aí, muitos pensam que é ir lá na casa da viúva física, do órfão físico. E aí, como você vai saber quem são as pessoas que não têm pai, quem é a mulher que é viúva para você visitar? Mas se você imaginar que uma pessoa está mentindo, uma pessoa é fofoqueira, é ambiciosa, é uma pessoa avarenta, cobiçosa, essa é a viúva. Esse é o órfão, porque está nessa situação porque não tem o Espírito Santo. Você consegue identificar quem são quando você olha espiritualmente, né? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Em qual passagem o Salvador, eu sempre gosto de falar que Salvador vem de salvando a dor. Quando é que a humanidade vai deixar de sofrer? Quando elas entenderem que o Espírito Santo do Pai, ele é a cura para as suas dores. Tudo que você for fazer, se você o tiver como pai, ele vai te guiar para fazer o que é correto. Como marido, vai te guiar para fazer o que é correto. Se você estiver pobre, ele vai te enriquecer para você fazer o que é correto. Olha como que é maravilhoso. Então, o Espírito Santo dele, por isso que o Salvador veio sendo Salvador, porque nele estava a presença de algo, a presença do Espírito Santo para poder curar as nações, né? Qual passagem que ele fala sobre os pequeninos, para nos dar um caminho, para nos mostrar quem são esses pequeninos de Mateus 25? Ó, a primeira delas, ai de quem fazer se perder um desses meus pequeninos, Mateus 18, do verso 1 ao 6. Inclusive ele fala que aquele que fizer se perder um desses meus pequeninos, é melhor colocar uma pedra no pescoço e se lançar em alto mar. Tudo figura de linguagem, viu, gente? Tem que entender o que ele está falando. Quando ele fala de se jogar em alto mar, é porque essa pessoa ela fez se perder aquele que foi gerado com muita luta. E esse pequenino que ele fala aqui, que ele usa ali, a criança, não é a criança física, gente. Mas é o nascido do Espírito, uma pessoa nascida do Espírito que é o pequenino dele, que tem que ser cuidado com carinho. Aí vem os malignos, as pessoas más, as serpentes, e fazem se perder essa pessoa, ensinando enganos, fermentos. E aí é onde o pai não tem como resgatar essa pessoa, a não ser por intermédio de quem? Daqueles que vão dar comida, que vão dar vestimenta, que vão cobrir do frio, que vão visitar nas prisões, que são as pessoas que eram também pequeninos, como os discípulos foram encontrados, pequeninos. Não tinham força nenhuma, era um Sansão, totalmente cego, totalmente sem força. Quando vem o Espírito Santo de algo, através do Salvador, o Verbo em carne, e dá para eles o alimento, cobre eles com a vestimenta sagrada, que são as roupas nupciais. Quando vem o Salvador e restitui a visão deles, olha que maravilha. Então eles recuperam as forças e agora eles começam a fazer o mesmo. E de fazer discípulos, e de levar esse pão. Lembra da multiplicação dos pães? Eles começam a levar esse pão para alimentar os famintos. Mas lá, ele alimentou as pessoas fisicamente porque aquele povo precisava ver para crer. Mas é o alimento espiritual que vai, de fato, nos tornar vivos diante do Pai no seu reino. Não é o alimento físico, o alimento físico só alimenta essa matéria aqui. É interessante nós compreendermos essas questões. Então, esses pequeninos que foram perdidos, lembra? Eu vim para aqueles que estavam perdidos, eram os pequeninos, que esses homens que fizeram se perder, que ele disse para eles, é melhor que vocês coloquem uma pedra no pescoço e lancem em alto mar, porque vocês estão fazendo se perder os pequeninos do Pai. E só que ele, o Salvador, quando ele chega, ele consegue restaurar a visão desses pequeninos que estavam embriagados pela prostituta, por aqueles mercenários,
por aqueles lavradores maus que falam em Marcos 12. Ele consegue, por intermédio da sua palavra, você vê que ele fala por figura de linguagem, usando parábolas, ele consegue abrir os olhos daquelas pessoas, os ouvidos. Enquanto aqueles homens estavam achando que ele estava curando as pessoas fisicamente, ele estava abrindo o entendimento deles e tirando eles das mãos daqueles homens como um ladrão. Lembra que ele fala, eu virei como um ladrão. Por que ele usa a expressão ladrão? Não é que ele é um ladrão, mas é que o ladrão, ele pega na hora que você não está vendo. Você não percebeu o ladrão, ó, puxou. E assim o Pai faz com os seus. Ele resgata de dentro da Babilônia, sem a Babilônia nem perceber, os seus, ele tira rapidamente. E aí essas pessoas agora vão se encher dele, vão ficar ricas, espiritualmente falando, vão se alimentar do pão vivo que é o Espírito Santo, não são mais as palavras dos homens. Aí eles vão também fazer parte do grupo das ovelhas que o Salvador, quando recebeu o Pai, o que o Pai falou? Esse é meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Quando você começa a se alimentar dele também, como lá em Lucas 4, Salvador fala, eu não como do pão que vem da boca dos homens, mas da palavra que vem de Deus, de Al. Então você vê que quando a gente entende isso, a gente passa a fazer parte desse grupo, parte do corpo de Yahushua, do corpo do Salvador. Isso é maravilhoso. Em Lucas 18 também ele fala, chamando para si as criancinhas, ele então diz, deixai vir a mim os pequeninos. Ele não fala crianças, mas ele fala os pequeninos. Não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Pense comigo, o reino de Deus é uma creche? Será que é uma creche onde só vai ter crianças lá? Não, a criança também é uma figura de linguagem, para você entender que um nascido do Espírito, ele se torna como uma criança para o Pai. Uma inocência, a perfeição, a pureza, já não é mais ambicioso, cobiçoso, invejoso, avarento. Você vê que as crianças, elas têm perdido a inocência muito rápido, né? E é o que muitos têm feito no mundo espiritual também para com aqueles que têm nascido do Espírito. Tem enchido elas, hoje com a quantidade de informações, né? Enchido essas pessoas de enganos, de fermentos, e aí as pessoas têm cada vez mais se distanciado do nosso Pai. Olha só, no céu é uma creche? Não. É porque essas crianças que ele fala, deixai vir a mim, são aqueles que foram alimentados, enriquecidos, libertos da prisão pela verdade. Ó, libertos da prisão, eu vou falar mais lá para frente. João 8 ele fala que a verdade vos libertará. Então a verdade liberta da prisão. É essa a prisão que ele falou para a gente visitar. É entrar na mente da pessoa e descobrir aonde ele está presa e abrir o cadeado, como ele falou para Pedro, te darei as chaves do céu. Então ele abre o cadeado e essa pessoa se liberta para agora sair do aprisco, viver a vida nos pastos verdejantes, se alimentando do único e verdadeiro pastor, que é o Espírito Santo de Al, que é maravilhoso isso. Então, esses pequeninos que tinham frio, eles foram aquecidos pelo sol da justiça. Quando você leva o sol da justiça até as pessoas que estão com frio, elas vão ser aquecidas. Os órfãos vão receber o Espírito Santo do Pai para o guiar, como eu falei há pouco agora. As viúvas se casam, como Paulo fala em Romanos 7, mas agora com o Espírito Santo do Altíssimo. Os que tinham sede, foi-lhes oferecido a água da vida, como diz em Lucas 7. Quem tem sede, vem a mim e beba. E lá o próprio texto diz que ele se referia ao Espírito Santo. Lembra em João 4, a mulher samaritana, ele também oferece para ela água, mas era água física? Não era água espiritual. É essa água que ele pede para nós levarmos aos que têm sede. Não é a água física. Nós sabemos que existem localidades em que a falta de água é maior. Aí eu pergunto, por que essas pessoas que estão nesses lugares, que têm perna, que têm entendimento, que hoje existe ônibus, existe avião, por que essas pessoas não saem desses lugares e vêm para os lugares onde tem mais água? É porque, infelizmente, essas pessoas muitas das vezes estão acomodadas a depender de ajudas, achando que são elas os pequeninos. Porque são ensinadas dessa forma. Não, nenhum de nós somos os pequeninos nesse sentido. Todos temos condições de sair à caça da água, da comida e não passarmos necessidade, porque tudo está já na natureza. Agora o problema é que espiritualmente as pessoas estão sedentas e não tem quase ninguém levando a água que de verdade mata a sede. Tem muita gente dizendo que está levando a água, mas é um copo de água que não mata a sede. É uma mensagem ali no templo, aí a pessoa vai embora,
No outro dia, ou no máximo 2 dias, ela está com sede de novo e ela volta para o templo. Se você está voltando como a mulher samaritana para buscar água na fonte, todo dia, toda semana, você ainda não bebeu da água que mata a sede. Você ainda não comeu do pão da vida. Se comerdes de mim, nunca mais terei fome. Oh, meu Pai amado, que mensagem maravilhosa. Olha que tremendo, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Se em Mateus 18, isso aqui é forte. Se em Mateus 18, quem faz se perder um pequenino do pai, é melhor que lhe pendure um peso no pescoço e se lance em alto mar. Imagina o privilégio e a glória que recebe aquele que pesca desse mar de mortos esse pequenino de volta para o reino do Pai. Imagine a glória que o Pai dará para aqueles que pescam essas pessoas de volta. Isso é tremendo. Ele diz que estava nu e nós o vestimos. Então nós já temos ali a fome, que é o pão da vida. É o pão da vida. Se comerdes de mim, nunca mais tereis fome. Esse é o pão que nós temos que dar. Esse é a comida para o faminto. A água, eu sou a água da vida. Quem quiser beber, nunca mais você terá sede. Nós temos então a fome solucionada, a sede solucionada, a prisão, embora eu vou falar mais tarde, que é a palavra que liberta. Se o Espírito Santo de algo vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Por quê? Porque ele agora será o seu alimento e você não vai ficar mais desnutrido, não vai ter mais sede, não vai ficar mais preso de ninguém. Assim como eu já não sou preso de ninguém há muito tempo. Por quê? Porque me alimento diretamente do Espírito Santo Criador. Então isso é fato, é verdade. Aí ele fala aqui, ó, sobre estar nu. Em Gênesis 3, verso 11, fala que o ser humano foi tirado do paraíso quando ele desobedeceu o Criador. E ele estava nu, viu que estava nu. É interessante que a expressão nu, como eu já gravei até inclusive na mensagem aqui de Noé, eu falei sobre a questão da expressão de estar nu, né? Que é você estar aberto. As pessoas sabem das suas fragilidades. E aí fica muito fácil de manipular. O homem é tirado do paraíso, lá no Éden, quando ele desobedece o Criador. E até hoje não é diferente. Não foi só um fato que aconteceu lá. Como eu digo sempre, as histórias bíblicas é um quadro para você olhar, trazer para a realidade a sombra dos bens futuros e ver quão rico é isso. Porque quando você desobedece a voz do Criador que fala com você no seu entendimento para fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, como um pai, como um marido, como ele usa o exemplo aqui, como a riqueza, como o alimento verdadeiro. Se você estiver bem alimentado, próspero, espiritualmente falando, se você estiver realmente diante do Pai, ouvindo sua voz, você vai gerar frutos do Espírito, você não vai comer dos frutos da carne, e com isso você vai permanecer no paraíso. Mas percebam que o homem, quando foi tirado, eles viram que estavam nu. Então essa nudez que ele fala, eu tive nu e você me vestiu, é porque você alertou as pessoas sobre a nudez delas, está exposto à nudez delas. E Paulo fala em Hebreus 4 que não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Olha só, quando você não tem o Espírito Santo do Pai, você está nu. Mas quando você recebe o Espírito Santo dele, que é a palavra viva, lá em Lucas 15 fala que o filho pródigo, ao se reconciliar com o Pai, olha aí, é como se fosse o Adão voltando e se reconciliando com o Criador. Por intermédio do Salvador, é isso que acontece. O homem se reconciliando com o Criador por intermédio do seu Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo agora vai guiá-lo, como Paulo fala em Efésios 2, não vem de nós para ninguém se glorie. A gente muda os nossos comportamentos e agora vamos praticar as obras que realmente agradam ao Pai. E aí, aqui fala, em Lucas 15, que ele recebeu o quê? Roupa, vestimenta. Olha aí a gente vestindo quem está nu, o que é? É você levando a palavra verdadeira. Em Apocalipse 3, diz que ao que vencer será dada uma roupa branca e o seu nome não será arriscado do livro da vida. Quem permanecer o quê? Conectado ao Pai, ouvindo a sua voz, não indo para templos, praticando rituais, porque ele mesmo disse para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores não iriam buscar mais a ele no templo, João 4, e também não iriam buscar mais a ele no monte, que eram representações dele. Mas agora, na nova aliança, o templo somos nós e o monte é o nosso entendimento, onde buscamos em espírito, elevamos o nosso entendimento para compreender a sua mensagem espiritualmente.
Então você perceba que aqueles que entendem isso recebem uma veste branca. O que é a veste branca? Também é uma figura de linguagem. A veste branca é estar sem pecado, é não ser mais desobediente, é agora gerar dos frutos do Espírito. Por que do Espírito? Porque é o próprio Pai que dá o alimento. E aí geramos do seu fruto, porque Ele é Espírito. Eu vou pular uma parte aqui para não ficar muito grande. Em Mateus 11, verso 25, fala assim, ó. Graças te dou ao Pai, olha só, o próprio Yahushua, o próprio Salvador falando. Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e destes aos pequeninos. Olha quem são os pequeninos. Os pequeninos que estão com fome, com sede, com frio, que estão nu, estão nessa situação, assim como os discípulos estavam quando chegou o Salvador. Pescamos a noite toda e nada conseguimos. Por quê? Porque estavam à noite. É trevas, não pesca nada. Difícil, sem conhecimento, que é a representação das trevas. Pescar sem conhecimento, você nunca vai trazer ninguém para o reino do Pai, que é o que tem acontecido muito dentro dos templos religiosos. Mensagem sem nutrientes, e não tem pescado ninguém. Tanto é que basta ver que você não vê diferença entre o povo cristão e evangélico do povo que não é. Você vê um pouco, eles melhoram um pouco, mas não há uma diferença, porque continuamos sendo enxertados de leis, de grades, de policiais, nada tem melhorado. Se essa mensagem que eu estou falando aqui, se tivesse sido pregada nos templos há pelo menos há uns 10 anos, pode ter certeza que hoje nós não teríamos esse mundo caótico que está, que esse mundo que está aí é o oposto do paraíso, é o ser humano continuando desobedecendo ao Criador e indo para o inferno. Mas quando ele se converte, isso é se converter, não é ir para um templo, a não ser que nos templos fossem pregadas mensagens assim, que trouxesse essa consciência. Aí a pessoa se converteria dos seus maus caminhos. E é claro que o templo serviria como uma espécie de uma preparação ali, e depois a pessoa segue sua vida, porque eles tornaram novamente um aprisco, né? Onde as pessoas têm que ir lá para comer, têm que ir lá para beber, têm que ir lá semanalmente. Isso é uma comida que não sustenta. A verdadeira comida, a pessoa ela começa a comer do pão que vem da boca do Pai, não precisa mais comer da boca dos homens, ela se liberta. Essa é a verdadeira comida. Então ele fala que os pequeninos é que recebem a verdade. Então, esses que estão nessa situação, quando um apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, levava o pão puro agora para alimentar os famintos, quando eles levavam ali o verdadeiro marido para as viúvas, e essas pessoas recuperavam a sua visão, como Sansão, né? Agora, fortes novamente pela presença do Espírito Santo, essas pessoas começavam a levar também esse alimento para outras pessoas. E isso só é dado aos Davis, aos pequeninos, que também Davi, ser um pequenino que derruba o Golias, é uma representação espiritual daqueles que recebem a palavra do Pai. E a pedra que ele lança bem na testa do Golias é a representação da palavra que os pequeninos começam agora fortes lançar e derrubar o sistema. Golias, cheio de armadura, é o sistema, é a Babilônia, é a prostituta unida, a besta do mar, a besta da terra, para dominar o mundo com forças, com leis, com cadeias, com grades, com policiais, que se você se levantar como João e Pedro lá em Atos 4, são presos por trazer o pão vivo para as pessoas, porque se as pessoas se alimentarem desse pão, nunca mais elas terão fome, não precisarão mais dos falsos profetas da besta. Isso é tremendo. E para ir para os finalmente, Lucas 4, eu vim para os cativos, presos, oprimidos. Olha aí, a gente nunca viu ele em uma penitenciária, gente. Procure nas escrituras uma passagem que você viu o Salvador indo em uma penitenciária, indo em uma prisão. E não adianta dizer que não existia, porque a gente vê lá que aquele rapaz que foi solto no lugar do Salvador, Barrabás, estava preso. E nós não vimos nenhuma vez o Salvador lá visitar ele, nem visitar ninguém lá. Por quê? Porque lá geralmente estão as pessoas que fizeram algo para estar lá. O próprio nome diz penitenciária, pena. É um lugar que você tem que ter pena, porque as pessoas estão em situação deplorável, estão comendo dos frutos da carne, estão sofrendo as consequências. Mas é possível que alguns desses, depois de tanto bater a cara, acordem e se convertam. É uma pena que a maioria se converte para uma igreja, para um templo religioso, mas era para se converter e agora deixar os seus maus caminhos. Parar de ser aquilo que eles eram.
Mas vocês vejam que o Salvador nunca entrou nesses lugares, porque não é nesses lugares que ele disse pra gente visitar ele, que é lá que ele estaria. Mas ele está na onde? Ele está dentro da mente de uma pessoa que está escravizada pelo sistema. O Salvador, o Espírito Santo do Pai, que é ele que salva, está dentro da mente de todas as pessoas, mas ele está preso lá dentro. Por quê? Porque o engano tem dominado, o fermento tem dominado. As pessoas têm ido para templos físicos, buscando homens até hoje, porque estão recebendo comidas que não alimentam de verdade, água que não mata a sede, e é assim que os falsos profetas da besta conseguem lucrar em cima das ovelhas. Mas, se pessoas acordarem e forem até esses que estão escravizados e conseguirem mostrar a verdade liberta. A verdade liberta. E aí sim, conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Libertar do quê? Da prisão, do engano, do fermento. É interessante. E em Romanos 8, eu escrevi aqui, diz que não há condenação para aqueles que estão em Al-Rushwa, que aqui fala Cristo, mas é interessante que o sistema quer colocar o ídolo de Roma no lugar do Salvador. O Salvador não queria glória para eles. Não há condenação para aqueles que agora são guiados pelo Espírito Santo. Porque quando vem a oportunidade de você roubar, o Espírito Santo vai dizer não roube, como na lei dizia. E você não rouba, aí a lei vai te punir? Não, porque você não roubou. Não há condenação para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, gente. É tremendo compreender a palavra como ela é de verdade, tirando os fermentos. Você saindo da prisão pela verdade que os pescadores levam, não haverá mais condenação para você, você será livre. Tremendo isso, né? Em Mateus 10, o Salvador diz para os discípulos não levarem alforjes. Como que eles levariam comida, roupas, se eles não tinham para eles? Inclusive, olha que revelador. Mateus 10, 42, o Salvador diz, olha mais uma passagem que ele cita aos pequeninos. Quem der, mesmo que seja um copo d'água fria, para esses meus pequeninos, por ser meu discípulo, com toda certeza afirma que de modo alguma perderá a sua recompensa. Estará do lado das ovelhas. Quem são esses aqui? Os pequeninos que ele fala são aqueles que se alimentaram do pão, que beberam da água da vida e que agora estão levando para os seus irmãos que também estão na mesma situação que eles estavam. Quando você dá um copo d'água, aí sim é um copo d'água físico, porque a pessoa que está dando um copo d'água aqui, ela não tem a compreensão ainda. E aí eu achei uma passagem que Paulo fala, que é 1 Coríntios 9, que ele fala assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, seria muito recolhermos as carnais. Ou seja, se eu te dou a água que mata a sede, seria muito você me dar uma água física, porque o meu corpo precisa dessa água física. Você vê que ele não pede dinheiro, não pede nada, porque o Salvador disse para não levar alforjes. Mas se ele está dando um alimento que vai nutrir, que vai suprir, a pessoa não vai ter mais fome, custa ela dar um prato de comida para ele. Então aí nesse momento, Paulo aqui, ele se coloca como pequenino, que é o que o Salvador falou em Mateus 10, 42 também. Ele bebeu da água física para manter seu corpo físico, mas ele deu da água viva para aquelas pessoas. Não foi simplesmente levar o alimento físico, como muitos têm feito aí nas madrugadas, levando marmita, levando roupa. Não é isso. Se eu vos semeio comida que mata a fome, custa vocês me darem um prato de comida para saciar o meu corpo físico nesse momento? Olha que interessante. E aí quando essas pessoas encontram esses homens que levam a verdade pura e fazem isso por eles, elas estão dando para esses pequeninos. Só que sem elas perceberem, eles estão de verdade aqui dando a água que mataria a sede dela. Lembra? Olha que tremendo. A mulher samaritana, quando o Salvador pede água, ela acha que ela é que ia dar água para ele, mas na verdade é ele que dá água para ela. Porque ele tinha água que mata a sede. Ele tinha. É igual aos discípulos. Eles são os pequeninos porque receberam ali do pão, da vestimenta, da água. Só que quando eles levam esse pão, essa água, eles repartem com os que também são pequeninos, eles recebem ali a água física, comida física, para continuar levando essa mensagem e eles dão da água verdadeira e do pão verdadeiro para essas pessoas. Isso é tremendo. Só que vocês vejam que eles estão cumprindo o ID aqui, né? É um ID. Não é um vinde como hoje as pessoas têm vivido do evangelho, né? Eu vou finalizar aqui. Nós temos João 10 que diz sobre os falsos anunciadores que roubavam as pessoas, né? Lá em João 10, então por isso que as pessoas estão pobres. Não é esse pobre físico, gente. Tem muitas pessoas que estão pobres fisicamente porque não sabem administrar o que ganham, são preguiçosas, são pessoas dependentes de auxílios,
que não se mexem para nada, e aí vivem naquela miséria, naquela pobreza, achando que tem que ser sustentada pelas outras pessoas, às vezes até fermentada por um texto desse, achando que eles são os pequeninos, mas eles não são os pequeninos, não são. Até são no sentido de que precisam receber a compreensão verdadeira para saírem dessa situação, mas não é que elas têm que ficar recebendo comida e água física o tempo todo, porque aí você vai ser escravo dessas pessoas, que é o que acontece. Temos hoje no Brasil, por exemplo, bilhões e bilhões e bilhões que são pagos anualmente para sustentar essas pessoas, que poderia esse dinheiro ser revertido para a melhoria do país, se não tivesse tantos corruptos, né, na política, se não tivesse, é claro. Mas mesmo assim, seria um pouco melhor se esse dinheiro não fosse destinado para essas pessoas que estão acomodadas, né? É preciso que o ser humano receba do pão puro, da palavra pura, para acordar, para sair dessa situação, né? Então, o ide fazer discípulos, que era dizer que o Espírito Santo do Pai iria descer, em Marcos 16, que é muito utilizado nos templos para batizar na água física, batizando-as, isso aí é manipulação, é mercador da fé, querendo manter você escravo dele. Os discípulos eram para ir batizar, dizer que o Espírito Santo iria descer, e realmente em Atos 1, 2 ali, logo depois desse momento, o Espírito Santo do Pai vem. E aí, quando os próprios discípulos receberam do Espírito Santo, eles ficaram alimentados. Você vê que depois eles saem multiplicando o pão com aqueles que estavam famintos. Eles se enriqueceram, se tornaram ricos. Lembra lá, João e Pedro no templo? Não tem o ouro e prata, que era fisicamente, mas o que ele deu para ele? Ouro e prata espiritual. Levanta e anda, e o homem saiu andando, que é uma representação daqueles que se libertam da prisão. Que andar é se libertar da prisão. Você tira a pessoa da prisão, né? Eles estavam aquecidos, porque agora fazendo parte das bodas, comendo do pão da vida, só come do pão da vida quem está vestido com as vestes nupciais. Não é isso que fala na parábola lá das bodas? Se você está dentro comendo do pão da vida, é porque você está coberto agora, não está passando mais frio, não está mais nu diante do Pai. Por isso que tem que se esforçar, meter o pé na porta, como ele fala lá em Lucas 16, para entrar para o reino. Deixe o engano, o fermento, entre para o reino para comer do pão da vida, do banquete, entre para as bodas. É só nas bodas que o cego, coxo, manco, paralítico entram e são curados. Fora das bodas há choro e ranger de dentes. Meus irmãos, espero que essa mensagem fale no entendimento de muitos. É uma mensagem longa, mas é completa. Espero que Mateus 25 fique muito claro para você. Os pequeninos ali que ele disse, todas as vezes que fizeres, o próprio Salvador fez isso. Ele esteve no meio do povo de Israel, alimentando ali o faminto, dando água de beber ao que tinha sede, enriquecendo os pobres. Ele veio trazer marido para a viúva, pai para os órfãos. Tudo isso ele fez. E aqueles que creram, receberam poder, como ele fala, que o poder vem lá em Atos 2. Olha o que é o poder. É o Espírito Santo que ilumina o entendimento. E aí eles, recuperando as forças como Sansão, deixam de comer da comida da prostituta, do engano da Babilônia, e agora vão levar também esse alimento, essa água, essa roupa para os que precisam. Não é fisicamente. Não é. Se tem alguém que precisava receber isso fisicamente, como Mateus 10:42 fala, eram eles, porque estavam levando ali a semeadura, o alimento que mata a fome, a água que mata a sede, a roupa que tira todo o frio, que são as vestes nupciais. Eles precisariam. Não é para ficar levando para esses que estão muitas das vezes pelas esquinas, em faróis, às vezes estão nessa situação, porque roubaram, mataram, enganaram, traíram a esposa, foram colocados para fora, precisam pagar pelo que fizeram. E se você vai lá e ajuda, muitas das vezes você está tirando a punição daquela pessoa. Lembra da pena penitenciária? Você está tendo pena dela e ela nunca vai se transformar, nunca vai se converter até ela chegar no fundo do poço, como o filho pródigo chegou. Tem que às vezes chegar no fundo do poço, como o filho pródigo chegou, para ele reconhecer que na casa do pai tem pão. E aí ele começa a mudar os seus comportamentos. E isso é se converter. Essa mensagem, ela é maravilhosa. Obrigado, Pai. Obrigado, porque eu nunca imaginei na minha vida trazer uma mensagem dessa. Mas isso
é uma representação de que eu estou comendo do banquete. Coma você também desse banquete. Não é dessa mensagem, mas vá ao Espírito Santo, negue esses canais que você fica assistindo com um monte de comercial, tudo mercenário. Pare, busque só no Espírito Santo, leia a palavra e ele vai começar a revelar a sua verdade como uma cachoeira. E de você vai agora fluir rios de água viva, ó. Maravilha, eu estou sentindo de mim fluindo rios de água viva agora. Rios de água viva. Beba dessa água enquanto ela não jorra de você. Mas na hora que ela jorrar de você, você vai ficar tão maravilhado. Porque você vai ver que você está dando água de beber a tanta gente. Você está alimentando a tanta gente. Tanta gente está se enchendo. Tanta gente está recebendo das roupas que você está distribuindo, as vestes nupciais. Vistam, vistam, vistam. E aí você vai ficar cheio da presença do Criador, como eu estou sentindo agora aqui. E você vai ver que se essa mensagem fosse levada, não haveria tanta gente passando fome, sede, frio. Mas eu creio que você entende o que eu estou falando agora, né? Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.